A repórter Sônia Bride entrevistou Sebastião Salgado 3 vezes nos últimos 4 anos e agora ela conversa com a gente ao vivo do Rio de Janeiro sobre essas memórias, as memórias dessas conversas, né, Sônia? Bem-vinda ao JG, boa noite para você. Uma das entrevistas, né, Sônia, que você fez com o Sebastião Salgado foi sobre a criação do Instituto Terra logo depois do projeto Êxodo e aquele foi um momento difícil para ele. Queria que você explicasse para a gente o porquê. Oi, boa noite, Bruno. Boa noite a todos. O Sebastião chegou a esse momento aí, o final dessa série do Êxodos, muito triste, doente. Ele achava que estava com uma doença física, era uma doença da alma, de verdade. O Sebastião era um cara que fotografava a gente e nas piores situações possíveis, né? Numa das entrevistas ele dizia a crueldade que a humanidade é capaz de ter. E eu imagino a tristeza que ele estava tendo vendo, né, tudo que está acontecendo hoje no planeta. Mas ele chegou doente, se sentindo doente. Ele herdou essa terra, é o único filho homem, 7 irmãs. O pai pediu que ele ficasse com a terra, as irmãs concordaram, ele chega lá e aquela terra está morta. Não dava para criar mais nada ali, a terra pisoteada, né? E seca, acabada, as fontes secaram. E foi a Lélia quem teve a ideia de, em vez de ficar tentando criar gado ali, que é o que foi feito durante séculos, fazer uma restauração ambiental. E essa restauração ambiental é que conectou o Sebastião com a outra parte desse planeta, que são as outras formas de vida não humanas. E essa descoberta dele da natureza, ao ver ali crescendo, né, conforme a terra foi sendo curada, ele foi sendo curado, ele foi se sentindo mais forte e voltou a ter vontade de fotografar. E foi aí que ele saiu pelo mundo para fazer um projeto completamente diferente de tudo que ele já tinha feito, que foi o Gênesis. Bonita essa transformação, né, Sônia? Você esteve também no Instituto Terra, né? E viu de perto o trabalho que o Sebastião Salgado e a mulher faziam para recuperar, né, aquela área do Vale do Rio Doce. Queria que você contasse para a gente, Sônia, como é que era a relação dele e da mulher, tanto com aquela região quanto, claro, com a natureza. Eu saí para caminhadas com eles ali pelo Instituto, né? Então a gente foi ver o viveiro de mudas, um viveiro que já fazia 500 mil mudas por ano, agora vai produzir 2 milhões de mudas por ano. E o Sebastião, nos outros ambientes, eu sempre muito quieto. Na hora de dar entrevista, ele contava muito bem as histórias, mas, assim, por natureza, um cara mais introspectivo, que falava com as imagens. E ali no Instituto, brincalhão, conhece todo mundo, sabia o nome de todo mundo, mas, ao mesmo tempo, um cara que para observar uma árvore. Ali eu descobri que ele e Lélia eram abraçadores de árvores. As árvores que restaram ali, quando estava tudo devastado, eram árvores muito velhas, né? Cedros muito grandes. E eles contaram que eles gostavam de os dois abraçarem a árvore e ficarem ali naquele processo de conexão, que foi um processo diferente do que costuma ser, né? Geralmente, você se deslumbra com a natureza e resolve fazer alguma coisa para salvar a natureza. Ele resolveu salvar a terra e, a partir daí, apareceu esse deslumbramento e ele foi ficando cada vez mais especializado. Mas ele conhecia as mudas, as espécies, sabia direitinho, né, do que estava tratando ali. Então, eu vi essa relação muito afetuosa. E na última vez que eu estive lá com ele e a Lélia, eles estavam levando uma parte de uma mudança deles para lá, porque o projeto era passar cada vez mais tempo no Brasil e lá dentro do Instituto, onde eles construíram uma casa com o projeto da Lélia, que é arquiteta, e estavam lá pendurando coisas na parede e se preparando para desfrutar mais daquele ambiente que, infelizmente, o Sebastião não vai poder mais desfrutar agora. Conectados com a natureza, né, Sônia? Sônia, e das entrevistas sobre a Amazônia, o que mais te marcou nesse trabalho dele que acompanhou durante décadas a transformação da maior floresta tropical do planeta? Eu acho que a coisa mais incrível quando ele falava da Amazônia é que duas coisas assim.
Como que eu vou fazer justiça com as minhas imagens para a imensidão da Amazônia? Como é que eu vou captar isso sem ficar um blur, né? Sem ficar uma massa uniforme? Ele fez isso maravilhosamente. Mas o grande fascínio dele era o convívio com as pessoas. O Sebastião, ele ia para as aldeias e ele esteve com tantas etnias diferentes, com os Aiauanauá, com os Corubo, com os Marubo, com os Axaninca, os Zoé, e ele ficava semanas dentro da aldeia. Ele fazia amizades, ele curtia a vida da aldeia. Ele sabia os nomes das pessoas que ele estava fotografando. O Sebastião não era um fotógrafo de passagem. Ele não estava fotografando um safari nos lugares onde ele ia. Ele ia e botava o pé no chão e a alma junto com as pessoas. E a maior empolgação dele sempre foi contar sobre as pessoas que ele encontrava lá. A história com o menino, a história... E ele me disse um dia assim, a melhor coisa, um momento feliz, era estar deitado na minha rede, na floresta, só uma lona em cima e aquela chuva amazônica caindo. Ele realmente se sentia feliz na Amazônia. Isso era uma coisa assim muito, muito, muito evidente. Sônia, muito obrigado por esse relato tão rico, tão pessoal. Obrigado muito pelas suas informações. Boa noite para você.